Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos falar de um crime muito importante, muito interessante, que é o falso testemunho ou a falsa perícia, que está presente em dois artigos, o artigo 342 e 343 do Código Penal. Bem, pessoal, estamos falando dos crimes contra a administração pública, a parte final do Código, o último título da parte especial, dos crimes contra a administração pública, e estamos vendo esse capítulo que fala da administração da justiça. E esses crimes, então, todos prejudicam a justiça. E o falso testemunho ou a falsa perícia, sim, prejudica a justiça, evidentemente. Queremos saber o que realmente aconteceu, só que alguém vai lá dar um depoimento falso ou faz uma perícia de forma falsificada também. Bem, vamos ver a redação dos artigos. Falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Bem, pessoal, nós temos aqui duas vertentes para este crime, Tem um crime que é o de mão própria, assim classificado, que é o do artigo 342, porque só pode ser punido a pessoa que efetivamente faz afirmação falsa, que nega ou cala a verdade, enquanto um personagem importante, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, Então, só essas pessoas efetivamente que praticam o crime. O advogado que falou para a pessoa mentir pratica o crime do artigo 342? Não, só a testemunha, só o perito, só o contador. E quando a gente fala de falso testemunho, não é só fazer afirmação falsa, é calar a verdade. Se a pessoa sabe o que realmente aconteceu e diz que não aconteceu ou não sabe, ela está também praticando esse falso testemunho ou essa falsa perícia, certo? Bom, o parágrafo 1º do artigo 342 trata de um aumento de pena, ou seja, se esse falso testemunho ou se essa falsa perícia for num processo penal. O processo penal sempre vai aumentar de 1/6 a 1/3 a pena. Mas também em processo civil, mas não é qualquer processo civil. É no processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta, ou seja, uma proteção à administração pública de alguma forma.
que ressalta aos olhos é a possibilidade de retratação, ou seja, uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal, que é a retratação. Eu tenho muito carinho por esse artigo, porque quando fiz o meu exame de ordem no final de 1994, né, caiu uma situação parecida com essa para a gente definir, né? E eu tenho muito carinho porque eu acertei, efetivamente, né? Mas o que é isso? A retratação. A retratação sempre é possível enquanto no processo em que se deu o falso testemunho ou a falsa perícia não for julgado. Então imagine que a pessoa é testemunha num roubo. Ela quer ajudar o ladrão, porque o ladrão é amigo dela, então ela dá um falso depoimento ali. Aí ela vai ser investigada, vai ser processada por falso testemunho. Enquanto não sair sentença no crime de roubo, lá onde ela depois, ela pode se retratar, e não é uma questão de aceite do juiz. O juiz não tem que aceitar ou não aceitar a retratação. É uma faculdade do depoente. Ele se retratou, extingue a sua punibilidade até este momento. Bom, equiparado aqui ao falso testemunho está o artigo 343. Aí não é mais um crime de mão própria. Não é mais a testemunha, o perito, o contador, o tradutor, o intérprete. Não. E sim alguém que deu, ofereceu ou prometeu dinheiro ou vantagem para essas pessoas, para eles fazerem depoimento falso, para eles fazerem a perícia falsa. Então, qualquer pessoa, um crime comum, pode dar, oferecer dinheiro, prometer um dinheiro ou alguma vantagem. Não precisa ser uma vantagem econômica, né? A lei não fala vantagem econômica, qualquer vantagem, pode ser uma promoção, por exemplo, pode ser favores sexuais, vai saber, qualquer vantagem entra neste crime, que acaba sendo mais grave do que o 342, porque o 342 tem pena de 2 a 4, o 343 tem pena de 3 a 4, a pena mínima é mais elevada. Bom, tal qual o artigo 342, o 343 também leva um aumento de pena de 1/6 até 1/3 se este oferecimento, essa vantagem, né, esse dar essa vantagem, prometer, for no processo penal ou no processo civil que fizer parte da administração pública direta ou indireta. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!